Olá, meus amores, vamos para a nossa aula de redação. Vamos, mas antes, conversar com o Papai do Céu. É isso? Pedir a proteção do Papai do Céu. Vamos lá cantar nossa musiquinha. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para falar, feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para falar, feche os olhinhos para orar. Papai do céu, te agradeço por mais um dia, te agradeço pelo pão de cada dia, te agradeço por minha casa, por minha família que me deste de presente. E quero, Papai do céu, te pedir que continue me abençoando com o pão de cada dia, com minha casa e com todos os meus familiares. Proteja a todos, em nome de Jesus eu te peço. Te peço também, Papai do céu, que proteja a natureza, que proteja a nossa cidade, nosso estado, nosso país e nosso planeta. Nos livra, Papai do céu, dessa pandemia, para que possamos, Senhor, voltar para as nossas escolas, ter nossas aulas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá cantar a musiquinha? Vou ensinar uma musiquinha para você. Eu tenho Jesus, a minha vida é doce, tem que ser gostoso que sai do coração. Cada palavrinha enfeitada com glacê, aquele casadinho somos nós, eu e você. Zum, 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 faz a abelhinha. Zum, 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 louvando a Deus no céu. Zum, 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 em volta da florzinha. Zum, 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 que nem um carrossel. Zum, 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 faz a abelhinha. Zum, 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 louvando a Deus no céu. Zum, 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 em volta da florzinha. Zum, 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 que nem um carrossel. A lua lá no céu, parece algodão doce. A lua escorre o mel, pinga aqui na minha mão. O arco-íris lembra um pirulito colorê. Bem doce com afeto eu vou cantando pra você. Zum, 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 faz a abelhinha. Zum, 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 louvando a Deus no céu. Zum, 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 em volta da florzinha. Zum, 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 em pleno carrossel. Zum, 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 faz a abelhinha. Zum, 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 louvando a Deus no céu. Zum, 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 em volta da florzinha. Zum, 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 que nem um carrossel. Zum, 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 faz a abelhinha. Zum, 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 louvando a Deus no céu. Zum, 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 em volta da florzinha. Zum, 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 que nem um carrossel. E aí, gostaram? Espero que sim, que aprendam a letrinha para cantar e depois, quando a gente estiver na nossa escola, em nome de Jesus, né, tendo nossas aulas presenciais. Espero que seja em breve, né? Já estamos muito tempo em casa e Papai do Céu está cuidando tudo direitinho para que possamos voltar às nossas atividades com muita proteção, certo? Vamos confiar. Continue nas orações, que Papai ouve muito a gente. Nada está demorando, tudo é no tempo dele. Então, vamos para a nossa aula de redação. O assunto na nossa aula de redação hoje é sobre as tirinhas e sobre o diálogo. O que são as tirinhas? As tirinhas são aquelas pedacinhos, aquelas tirinhas que a gente coloca que parece histórias em quadrinhos. Parece não, são histórias em quadrinhos. Só que a gente coloca assim uns pedacinhos, né? E tem alguns fatos assim pequenininhos. Não é uma história completa, porque a história de quadrinho, né? Ela é longa, ela tem tem as várias páginas, vai depender da história, não é isso? E tem o diálogo. O que é o diálogo? Eu estou tendo um diálogo com vocês, eu estou conversando, passando a atividade.
O diálogo é quando existe, né, duas pessoas conversando e que ambas se entendem. Não adianta eu falar e a outra pessoa não entender. Por exemplo, se eu estou falando com o gatinho, ele pode entender até o que eu estou falando, algumas coisas que eu estou falando, mas eu vou entender o que é que ele está querendo me dizer? Não, né? Porque eu não entendo a fala do gatinho, não é isso? Outro exemplo, então aí não é um diálogo. Outro exemplo, eu estou falando com a pessoa, né? Eu falo português e a outra pessoa fala inglês. Eu estou falando português e ela inglês, mas nem eu estou entendendo ela e nem ela está me entendendo. Tem algum diálogo aí? Não tem uma comunicação. Para que haja um diálogo tem que ter comunicação, não é isso? E não está havendo isso com a gente, porque eu não entendo o que a pessoa fala, que eu não entendo inglês, e nem a pessoa entende o que eu falo, porque a pessoa não entende português. Então, o diálogo é isso, tem que haver comunicação entre as pessoas. O diálogo não é só entre duas pessoas. O diálogo pode ser entre duas ou mais pessoas, certo? Então, na atividade que está que está na plataforma, tem aí uma tirinha, certo? Aí tem, sempre a primeira questão é o nome de vocês completo, não esquecer de colocar. E depois tem a pergunta: este texto é um poema, uma fábula, uma tirinha ou uma carta? Então, vocês vão marcar uma opção apenas, não é isso? Na segunda não, vai ser a terceira no caso. Os personagens deste texto são, então vamos assinar os nomes dos personagens do texto. São Cebolinha e Mônica, Cascão e sua mãe, Magali e Cebolinha, Chico Bento e Mônica. Vocês sabem o nome dos personagens, não sabem? Então, vocês vão ver, né? Quem são. Na outra questão tem o que significam as marcas que ficaram no chão. Então, tem umas marcas no chão. O que significam, né? Aí vocês vão dizer, escrever. Na próxima questão tem o que é um diálogo. Marque a resposta correta. Então, vocês vão marcar apenas a resposta que dá o significado da palavra diálogo, não é isso? Aí tem, quando uma pessoa fala com seu animalzinho de estimação, é verdadeiro, é um diálogo aí. Na outra opção, é uma conversa entre duas ou mais pessoas. A outra opção é quando uma pessoa fala e a outra só ouve, sem responder, é um diálogo. É quando acontece conversa só em grupo de pessoas. O diálogo só acontece em grupos de pessoas, tem muita pessoa, só isso? Então, qual a opção certa? Você vai marcar uma opção apenas. A próxima questão está assim. Quando escrevemos um diálogo, o que devemos colocar antes da fala do personagem? Então, eu vou escrever uma historinha e nessa historinha vai ter um diálogo, certo? Então, o que é que a gente tem que colocar antes da fala que o personagem, antes do personagem vai falar, a gente coloca o que antes para identificar a fala do personagem? É um sinalzinho de pontuação. Que sinalzinho de pontuação é esse, né? Porque a gente não pode escrever e misturar tudo. Tem que ter, né? Tem que cumprir a ordem, né? Eu já passei uma atividade sobre diálogo e disse quais são, né, as ordens que a gente deve, a maneira que a gente deve fazer. Uma historinha com diálogo, certo? Então, o que é que a gente deve colocar antes da fala do personagem, né? Antes do que ele vai falar. E na última questão tem, antes de alguém começar a falar, que sinal de pontuação devemos colocar, certo? Aí eu estou fazendo a historinha, né? Era uma vez no jardim muito florido, tinha vários bichinhos. Então, de repente, chegou uma joaninha e falou. Aí eu vou usar um sinal de pontuação, depois de falou. Que sinal de pontuação é esse? É uma interrogação, é 2 pontos, é a vírgula ou é ponto final, né?
Depois que eu digo a Joaninha falou, eu vou botar um sinal de pontuação. Depois que eu botei sinal de pontuação, eu vou para outra linha e vou colocar outra pontuação e escrever o que a Joaninha falou. Então, que não me recebe esse sinal que eu coloco. A Joaninha falou. Eita, quase que sai. É isso? Então, essa foi a nossa aula de redação. Certo? Vamos cantar de novo? Eu tenho Jesus, a minha vida é doce. A minha vida é doce. Tem que ser gostoso que sai do coração. Cada palavrinha enfeitada com glacê. Aquele casadinho somos eu e você. Zum, 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 faz a abelhinha. Zum, 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 louvando a Deus no céu. Zum, 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 em volta da florzinha. Zum, 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 que nem um carrossel. Zum, 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 faz a abelhinha. Zum, 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 louvando a Deus no céu. Zum, 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 em volta da florzinha. Zum, 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 que nem um carrossel. A nuvem lá no céu parece algodão doce. A lua escorre o mel, pinga aqui na minha mão. O arco-íris lembra um pirulito, colorei. Bem doce com afeto eu vou cantando pra você. Zum, 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 faz a abelhinha. Zum, 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 louvando a Deus no céu. Zum, 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 em volta da florzinha. Zum, 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 que nem um carrossel. Zum, 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 faz a abelhinha. Zum, 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 louvando a Deus no céu. Zum, 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 em volta da florzinha. Zum, 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 que nem um carrossel. E aí, aprenderam a musiquinha? Entenderam como é que vão responder a atividade de redação? Entenderam mesmo? Se não entenderam, vocês voltam ao vídeo, né, que está bem explicado. Foi um assunto que eu já dei, apenas a gente está revisando. Eu já falei sobre diálogo e a tirinha é muito fácil. É só você ler o que tem na tirinha, observar o que está havendo, certo? E responder, marcar a resposta correta. Certo, gente? Então, essa foi mais uma aula de redação. Espero que vocês tenham gostado da explicação, né, do conteúdo das perguntas e também da musiquinha que a tia cantou hoje para vocês. Beijos, saudade de vocês. Até a próxima aula, certo? Se cuide, use máscara, lave sempre as mãozinhas, certo, gente? Beijos.